Bom, meus amigos, nesse programa de hoje nós estamos apresentando duas pessoas belíssimas, a Carmen Merlo, que é uma arquivista e historióloga, mestre em História, também com longa experiência em arquivos de empresa, em gestão de arquivos, gestão de informação. Então ela vai nos trazer um pouco da sua experiência nessa área e compartilhar alguns conceitos conosco. Também estaremos recebendo Paulo Coelho, não é o escritor, o nome é o mesmo. O Paulo Coelho, ele é um gestor na Prefeitura de Porto Alegre e ele coordena um CAR, é o Centro Administrativo Regional, que aos mais antigos equivale à subprefeitura. Então vai nos mostrar como é que é parte desse processo de gestão, comentar conosco como é que a Prefeitura trabalha junto às suas comunidades. Retornamos num instante. O Mercado em Ação está de volta, relembrando que sempre às terças-feiras, 22 horas e 30 minutos, com reprise aos sábados pela manhã, às 8 horas, e também ao vivo pela internet ou pelo seu celular, você nos tem sempre junto. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio Paulo Coelho, não é o escritor. Não daqueles livros. Não daqueles livros, tá bom. Paulo Coelho, advogado, administrador, tanopraxista, depois ele explica bem direitinho o que é isso, e também coordenador do CAR. O CAR é um centro administrativo regional equivalente a subprefeituras, né? Que Porto Alegre implantou como um modelo de gestão. Então tu gerencias o CAR Nordeste. Correto. Paulo, seja bem-vindo conosco. Primeiro, Tanatopraxia. É isso aí. Tanatopraxia. Conta o que é. Tanatopraxia vem ser uma técnica de estabilização de corpos que é utilizado para se fazer a preparação de corpos, a higienização interna e externa de cadáveres para fins de velório. O nosso telespectador não sabe ainda, mas o Paulo, em outras épocas, também foi presidente do Sindicato das Funerárias de Porto Alegre, né? Do Estado do Rio Grande do Sul. Então, tem um vínculo muito grande com esse segmento ainda, né? Paulo, a Prefeitura de Porto Alegre criou há cerca de 3 gestões passadas um sistema de administração, eu vou dizer, paralelo no sentido complementar e não que substitua. E esse sistema, ele vem a ser um braço muito forte dentro de áreas menores da cidade. Explica um pouquinho como é que é esse sistema de administração regional. A forma que Porto Alegre busca hoje é fazer uma administração descentralizada nas situações micro, para que para que as secretarias e o prefeito possam trabalhar na situação macro da cidade. Então dividiram a cidade de Porto Alegre em 17 centros regionais. Eu atuo na região nordeste da cidade. Que bairros pega? É o bairro Mário Quintana, com uma população hoje de aproximadamente 65 mil habitantes. Fica na zona, então, nordeste da cidade, próximo a Manuel Elias, Protásio Alves, ali naquelas imediações. Tem 65 mil habitantes? Tem. Lá, é uma densidade populacional bastante alta. Eu achei que fosse um pouco menor. Nesse sistema, tanto a administração interage entrando na comunidade de uma forma mais direta, quanto a comunidade interage entrando na administração com a mesma intensidade. Correto. Como é que acontece esse movimento? Que assuntos se discute? O que está circunspecto a isto? Nós atuamos desde o orçamento participativo, onde as lideranças locais elegem onde a comunidade local elege as suas lideranças, e a partir daí então vai ser discutido tudo aquilo que é necessário para a região. Porque é muito mais simples para que as pessoas que moram nessa localidade saibam aonde estão as suas prioridades. Então eles vão nos dizer se eles preferem um calçamento de rua ou se eles necessitam muito mais de uma questão de saneamento básico, se eles precisam mais de regularização fundiária ou se eles precisam de iluminação pública. Então essa é a troca que se faz dentro
dentro do bairro, onde as próprias lideranças elencam quais são as suas necessidades. O orçamento participativo tratava disso de uma forma mais macro antes, não atingindo a realidade necessariamente daquele bairro? Muitas vezes acontecia de as prioridades serem vistas pelo gestor sem a profundidade necessária, porque estava se enxergando a cidade como um todo. Sim. A partir desse novo sistema e com o auxílio dos CARs, os Centros Administrativos Regionais, é possível nós termos uma visão micro da região, onde nós conseguimos identificar uma situação de uma necessidade de iluminação, por exemplo, muito mais rápido do que se fosse chegar à administração centralizada. O CAR, então, ele tem um envolvimento com a remediação do problema, como falasse, uma falta de iluminação. Se queimou uma lâmpada, através dele faz o pedido, é mais rápido, processa isso? Correto. Assim como as secretarias do município de Porto Alegre têm regiões, têm seções, o DMLU tem capatazias distribuídas na cidade, sim, o centro administrativo tem então esse contato direto com cada uma dessas zonais, aonde agiliza esse processo. Nós tratamos tanto da situação do orçamento participativo, que seriam obras, quanto dos serviços. Então, um foco de lixo existente numa determinada localidade, nós conseguimos resolver ele sempre muito mais rápido do que se nós tivéssemos dentro do sistema antigo, que teria que ir para a central e da central ser distribuído o serviço. Que tipo de demanda é mais comum, é mais frequente, é recorrente? Hoje, Porto Alegre vive um problema muito sério com focos de lixo. Sem dúvida nenhuma, é um dos grandes problemas da... O foco de lixo é a própria comunidade cria e reclama. Correto. É um contrassenso, né? É um contrassenso absurdo. Nós temos hoje um investimento mensal de R$ 1.200.000 em toda a cidade para retirar esses focos de lixo que a própria comunidade cria. Sendo que nós temos a cidade inteira atendida pelo recolhimento de lixo. Ou seja, esse lixo podia ser colocado num saco, o caminhão passa, recolhe e não tinha que fazer o recolhimento adicional. Correto. Jogar no terreno baldio. Correto. Além disso, claro que nós temos outros materiais que são focos de lixo. Por exemplo, nós temos resto de obra, né, pequenas quantidades, mas que vai se acumulando, podas de árvore, que seriam alguns materiais que o lixo, o recolhimento normal não faria. Só que nós temos um local chamado destino certo, que em boa parte da cidade há aonde destinar. Mas ainda assim é muito mais simples a gente jogar na esquina do que fazer com que esse lixo chegue no lugar que deveria, né? Voltamos àquela velha discussão. Cultura não nasce em árvore, né? Muito menos educação. Sem dúvida. Então... Luiz, só para te ter uma ideia, esse R$ 1.200.000 por mês que é gasto com recolhimento de focos de lixo, poderia ser investido uma creche por mês a mais na cidade, para atender em torno de 100 crianças. R$1.200.000, uma super mês. Creche. É uma creche padrão da Prefeitura de Porto Alegre, que atende em torno de 100 crianças. Caramba. No CAR, C-A-R, como são vários centros, apóstrofe S, CARS. Correto. Correto. É assim que chama, né? Exatamente. Os secretários vão lá, como é que é feita assim a interação? Porque você não pode ser somente um porta-voz. Não. Leva e traz demanda. A prefeitura, o prefeito, os secretários, vice-prefeito, eles estão presentes nessas comunidades? Sim, sem dúvida nenhuma. Através do CAR. Como é que isso acontece? Nós temos o CAR, ele auxilia a comunidade dentro do Fórum Regional do Orçamento Participativo, que é o FROP, onde a comunidade se reúne e traz as demandas, seja de serviço, seja de obras. Muitas vezes com a presença de secretários. Então é chamado uma pauta saúde. Então vai o secretário da saúde lá para responder às reivindicações que estão sendo feitas. Fora o FROP, nós temos ainda o CGT,
que é o Comitê Gestor de Território, que vem a ser um local onde o CAR coordena todas as secretarias que têm serviço naquela comunidade se fazem presente. Ali então são discutidas situações. Por exemplo, na nossa região nós estamos discutindo a remoção das famílias da Vila Nazaré para o loteamento Irmãos Marista. Então é um loteamento onde nós vamos ter mil famílias chegando para esse local, fazendo com que essas famílias sejam acolhidas nessa localidade. O que nós fizemos? Então nós chamamos todas as secretarias para verificar, por exemplo, EPTC, linha de ônibus. Quantas linhas nós vamos ter para essa demanda? Paradas de ônibus, aonde elas vão estar posicionadas para que melhor atenda essa comunidade? DEMAI, que serviços nós vamos ter para que não venha a faltar água em outras localidades e assim vai então. Qual é o tamanho da estrutura? Hoje nós estamos ainda numa sede provisória, mas contamos lá com 5 servidores e mais uma estagiária. É uma estrutura pequena, né? Relativamente pequena, mas a ideia é que após a nova sede, e nós estamos ainda trabalhando para que melhore, nós vamos ter inclusive fiscais dentro da própria organização. Paulo, como é que as pessoas fazem para participar? É só chegar lá, bate na porta, se apresenta? Qualquer um dos CARs funciona da mesma forma. Estamos sempre de portas abertas para a comunidade. Os contatos podem ser feitos pelo 156 também, 156 é o Fala Porto Alegre. Ali é possível fazer a solicitação de qualquer serviço necessário dentro da região, ou então diretamente no CAR. O CAR Nordeste, assim como alguns outros, tem também uma página no Facebook, que é facebook.com/CAR Nordeste. Ali é possível ter também as informações das agendas de reuniões do mês e também dos serviços que estão sendo executados. Paulo, vamos agradecer a tua presença. As informações foram extremamente valiosas. É um sistema de gestão, é uma política pública de gestão que tem dado bastante resultado, tem se mostrado eficaz. Não adianta ser eficiente, tem que ser eficaz. Sem dúvida. Tem que trazer resultado. Voltamos logo em seguida.